seus juízos, e quão inescrutáveis os seus caminhos. Quem, pois, conheceu a mente do Senhor? Ou quem foi o seu conselheiro? Ou quem primeiro deu a ele para que lhe venha ser restituído? Porque dele, e por meio dele, e para ele são todas as coisas. A ele, pois, a glória eternamente. Amém. Senhor, nós te louvamos mais uma vez pelo privilégio de podermos estar aqui na tua presença. Neste lugar, Deus, neste local de adoração, neste local, ó Deus, de reunião do povo que se chama pelo teu nome. Nós te bendizemos porque o Senhor é o primeiro e o último. O Senhor é tudo aquilo que nós buscamos, precisamos e ansiamos. O Senhor é a pessoa mais importante desta reunião. Se nós estamos aqui reunidos nessa noite, é porque o Senhor que nos uniu, é o Senhor que é o elo que une todos nós. Eu quero te louvar pela vida de cada um dos meus irmãos, eu quero te louvar por esta igreja, eu quero te louvar por aqueles irmãos que não puderam vir, ó Deus, nessa noite, por aqueles que estão viajando, por aqueles que estão, ó Deus, enfermos, que o Senhor possa trazer vida, que o Senhor possa trazer saúde, que o Senhor possa trazer vigor, que o Senhor possa restaurar a força do cansado nessa noite. Eu quero te bendizer, porque o Senhor continua bom e a tua bondade é eterna. Assim oramos, agradecidos, em nome de Jesus. Amém. Amém, queridos? Glória a Deus. Bom demais ter vocês aqui. Eu quero nessa noite trazer uma reflexão sobre esse capítulo. E quando nós lemos este capítulo, parece que tem algo que vem muito forte ao nosso coração, vem muito à tona de uma forma muito séria. E quando nós olhamos, parece que a gente precisa encontrar um sentido para a vida. E parece que esse último capítulo aqui, esse último versículo do capítulo 11, ele nos dá uma direção, ele nos dá uma orientação, ele nos dá um norte para poder seguir. E quando eu olho para nossa vida de modo geral, o que eu percebo é que a maioria das vezes, mesmo estando inserido em um lugar, mesmo estando inserido em uma família, mesmo estando inserido em uma comunidade, mesmo estando inserido em um ambiente muitas vezes agradável, há sempre uma pergunta que vem ao nosso coração. Há sempre uma pergunta que eu acho que faz parte da vida da humanidade. E essa pergunta, ela geralmente vem e nos força a perguntar para nós mesmos: qual é o sentido da vida? Quantos de nós, queridos, passamos por situações e por momentos e que a gente questiona o porquê que eu estou aqui? Ou o que faz sentido para mim nessa vida? E na maioria das vezes nós não conseguimos encontrar uma resposta plausível. A maioria das vezes nós não conseguimos encontrar uma resposta que preenche aquela lacuna de questionamento. Porque a vida, às vezes, ela é tão dinâmica e, ao mesmo tempo, tão cheias de altos e baixos, que volta e meia nós estamos nos questionando. Volta e meia nós estamos procurando qual é o verdadeiro sentido da vida. E é interessante que é uma pergunta que ecoa em toda a nossa caminhada.
Quantas vezes a gente olha para nós e para a nossa caminhada e para a nossa história e fala: será que valeu a pena? Será que valeu a pena viver até aqui? Será que valeu a pena essa decisão? Será que valeu a pena seguir este caminho? Será que valeu a pena trabalhar e construir tudo isso? E essa pergunta é uma pergunta que aflige o nosso coração. E quando nós olhamos o texto que nós lemos, a gente percebe que, a maioria das vezes, nós buscamos o sentido da vida no lugar errado. Nós buscamos um significado para a nossa existência de um ambiente, em um lugar, em alguma coisa, em alguém que não consegue aspirar àquilo que nós realmente precisamos. E por isso continua se ecoando isso dentro de nós. Precisamos entender de uma forma clara, querido, por que nós estamos aqui. Por que eu estou indo para este ambiente? Qual é a importância da minha vida neste lugar ou no lugar onde eu estou vivendo? E o mundo responde. O mundo vai dizer que o significado da sua vida é sobre você. O mundo vai dizer que a vida sua ela é importante quando você se autoconhece, se você se autodescobre. O mundo vai dizer que você vai encontrar o sentido na vida na autorrealização pessoal. O mundo vai dizer que você vai encontrar o sentido da vida no sucesso. O mundo vai dizer que você vai encontrar o verdadeiro sentido da vida na felicidade pessoal. Por isso, o que importa é ser feliz nessa vida. Mas, quando olhamos para a Bíblia vai na contramão desta informação. Porque a Bíblia vai nos direcionar para um único meio capaz de responder a verdadeira pergunta, de trazer o verdadeiro sentido para a minha e para a sua vida. E quando nós olhamos para o texto, nós vamos ver que o propósito da minha vida, da sua vida, é muito maior do que uma realização pessoal, meu irmão. O propósito da nossa vida é muito maior do que a paz de espírito que às vezes nós tanto buscamos. A realização, a resposta para nós, muitas das vezes, vai além de uma felicidade temporal, uma felicidade que apenas está baseado em circunstância ou em pessoas. E é nisso, meu amado, que nós precisamos, nessa noite, meditar. Nesse texto que nós estamos lendo. Quando nós olhamos para o texto, Paulo vai começar Romanos falando sobre coisas grandiosas a respeito da salvação. Ele vai dizer que o evangelho é loucura, ele vai dizer que o evangelho é poder de Deus. Ele começa fazendo um tratado teológico sobre salvação. Ele mostra que a salvação veio do judeu, ele mostra que a salvação começou com o povo, mas depois ela foi estendida para o gentio. E quando ele chega no capítulo 11, ele começa então a trazer ali uma revelação de tudo que ele havia falado. E o que me mais marca nesse texto é que quando Paulo, depois que ele explica tudo a respeito da salvação, a respeito de como você alcançar em Deus, ele não vai finalizar esse capítulo com uma grande exposição teológica, mas ele vai finalizar esse capítulo a partir do versículo 33 com a oração. Ele se derrama diante de Deus. Ele se prostra diante de Deus e ele fala: ó, profundidade da riqueza, tanto da sabedoria como do conhecimento de Deus.
Ele então, depois de tudo que ele fala, depois de tudo que ele explica, depois de tudo que ele, de todo o conhecimento que ele traz, ele se rende diante de uma majestade que não tem como se explicar. A nossa busca por conhecer a nós mesmos, a nossa busca para poder saber qual é o verdadeiro sentido da vida, não se encontra em conhecimento, não se encontra em pessoas, mas se encontra naquele que é a fonte de toda a existência. E é interessante que depois de tudo que ele fala, querido, ele não exalta o conhecimento, mas ele direciona, ele se prostra, ele ora, ele busca então exaltar, enaltecer aquele que é a fonte de todas as coisas. Talvez é isso que você e eu, nessa noite, precisamos compreender. O ápice de todo conhecimento teológico não é o conhecimento em si. O ápice do meu e do seu conhecimento a respeito das coisas de Deus não é o saber em si. É importante o conhecimento, fundamental o conhecimento, necessário o conhecimento, mas ele não é o fim. Ele não é a base para eu poder simplesmente me acomodar. Não, não. O ápice do conhecimento de Deus precisa ser a rendição ao propósito eterno de Deus. Quando eu conheço, quanto mais eu me aproximo, quanto mais eu sei a respeito de Deus, mais eu vejo o quanto eu estou distante de um Deus poderoso, maravilhoso e santo, ao ponto de eu ter que me render para poder me aproximar de quem Ele é. E é isso que Paulo faz, querido. É isso que o apóstolo está fazendo. E ele vai dizer, o versículo que nós lemos aqui, ele vai resumir isso em 3 preposições. Ele vai dizer dele, por ele e para ele. Ou seja, ele, dele é a origem. Em Deus nós encontramos o início, a origem de todas as coisas. Em Deus eu encontro a origem da minha existência. Em Deus eu encontro o porquê eu vim a existir. Dele ou por ele é o meio. Eu tenho que viver por ele. A minha existência tem que estar fundamentada em Jesus. A minha caminhada tem que estar fundamentada no Cristo e na sua palavra. E, por fim, para Ele. Ou seja, a finalidade da minha vida precisa estar em Cristo Jesus. A finalidade da minha existência precisa ser glorificar o nome do Senhor pelos séculos dos séculos. Quando eu vou entrando para isso, eu preciso olhar e saber que todas as coisas são dele. Por ele, para ele. Então, querido, a minha vida também é dele. Se todas as coisas são dele, a minha vida também. E eu vejo que, quando eu olho para essa questão que Paulo está tratando, o primeiro ponto que eu quero que nós venhamos entender, que tudo é dele. Ou seja, você pertence a ele. Você não é a obra do acaso, você foi planejado, querido. Você não é uma obra do destino, não, não. Você tem um dono, você tem alguém que sonhou e projetou você desde o início da sua caminhada. Tudo é dele, porque todas as coisas são dele. E quando nós vemos esse texto, a gente vai perceber que antes mesmo que eu e você venha a existir, Deus já havia pensado em nós. E como isso é maravilhoso. Como isso é algo grandioso, mesmo antes da minha existência, mesmo ainda informe, Deus já havia me planejado.
E o salmista, no Salmo 139, no versículo 16, ele vai dizer: os teus olhos viram o meu corpo ainda informe, e no teu livro todas as coisas foram escritas. Oh, aleluia! Oh, glórias a Deus, que Deus maravilhoso, que Deus que conhece tudo, que Deus que sabe de todas as coisas. Mesmo ainda informe, ele viu ainda, ele me viu, ele viu o meu corpo, e a palavra de Deus está dizendo que ele já havia escrito no seu livro todas as coisas. Ou seja, Deus já tem um plano escrito para a sua vida. Deus já tem um projeto para que você siga. Deus já tem algo escrito ao seu respeito, meu amado. Eu preciso entender que o primeiro propósito aqui, eu e você fomos criados para agradar a Deus. Ou seja, nós somos criados para a adoração. Todos nós fomos criados para a adoração. A vida começa, querido, quando paramos de nos perguntar o que eu quero e começamos a perguntar: Senhor, por que eu fui criado para o Senhor? Me mostra, me revela, me traz a memória, me direciona, me leva para o centro da sua vontade. Eu preciso, querido, parar muitas das vezes de olhar para dentro de mim e perguntar o que eu quero, porque o que eu quero é muito simples, é muito banal, mas o que Deus me criou para ser é algo extraordinário. Lembra disso, meu irmão? Talvez até hoje você não se encontrou porque você está buscando aquilo que você quer, aquilo que te satisfaz, aquilo que te apraz, mas no momento que você começar a viver aquilo que você foi criado para viver, a sua vida encontrará um sentido maior do que toda essa existência. Quando olhamos para esse texto, eu vejo que você não se define, meu irmão. Não é o que você é, que você acha que você é, que define quem você é, mas o que define você é o seu Cristo, é o seu Criador, que já escreveu ao seu respeito. Porque muitas das vezes nós queremos nos autodefinir. Muitas das vezes nós queremos nos enxergar no meio dos demais. Muitas das vezes nós queremos ocupar um lugar no meio onde nós estamos. Não, não, querido, esquece isso. Você precisa entender que o que define você é o que Deus já disse ao teu respeito. E ponto final. Por que que muitas vezes não encontramos sentido? Porque estamos buscando a nossa própria autorrealização. Porque muitas das vezes estamos buscando o nosso próprio conhecimento. Mas quando nós nos redirecionamos, nós encontramos sentido naquilo que fomos criados para ser. Um outro ponto interessante desta palavra final de Paulo é: tudo é por Ele. Ou você é sustentado por Ele. Se tudo é por Ele, querida, a palavra vai dizer porque por Ele são todas as coisas. A vida não apenas começa em Deus, mas ela precisa continuar ligada em Deus. A gente sabe que Ele nos deu fôlego de vida, Ele nos deu a vida em si, mas depois que nós começamos a crescer, nós começamos a viver a nossa vida desligado da fonte que é Deus. E a palavra de Deus está dizendo que é por Ele, ou seja, o sentido da minha existência e permanência e caminhada é para Ele. E quando eu entendo isso, eu preciso então me redirecionar. É por Ele que você respira, querido.
Se todo dia, querido, você acorda e você consegue Ele é o fôlego de vida em você. Ele é aquele que te sustentou até aqui. É as misericórdias dele que não permitiu que você fosse consumido durante a noite. Porque enquanto você dormia, ele dava ordem aos anjos dele, ao seu respeito, para te guardar, para te proteger, para cuidar de você. É por ele que o seu coração bate. É por ele que você, todos os dias, mantém a sua mente oxigenada. É por ele que a graça todos os dias derramada sobre a sua vida, para que você recomece, para que você continue, para que você prospere, para que você avance, para que você cresça. É por ele que todos os dias nós existimos. A palavra de Deus em Atos 17, 28 vai dizer: nele vivemos, nele nos movemos e nele nós existimos. Ou seja, é ele a fonte de todas as coisas. Ele é a fonte da sua vida, ele é a fonte do seu caminhar, do seu mover, ele é a fonte da sua existência. Por isso, você e eu precisamos entender um outro princípio dentro disso. Talvez um segundo e terceiro propósito de Deus aqui é: você foi formado para a família de Deus. Ou seja, esse ambiente aqui é o ambiente da família de Deus, onde os filhos se reúnem com o único propósito de adorar o nome do Pai. Você foi criado, querido, para viver em comunhão. E a palavra de Deus vai dizer lá no Salmo 133 que quando nós nos reunimos, sobre nós é derramado as bênçãos de Deus. A comunhão, ela traz essa essência de provisão, de bênção, de derramamento espiritual. Eu preciso compreender um outro princípio dentro desse texto. Nós também fomos criados para se tornar semelhantes a Cristo. Ou seja, através do discipulado. Ou seja, esse ambiente onde nós aprendemos uns com os outros. Esse ambiente onde nós ouvimos e somos instruídos. Esse ambiente onde nós somos instruídos na palavra do Cristo. Esse ambiente onde nós nos tornamos cada vez mais parecidos com Jesus. O nome disso é discipulado. É quando eu abro o meu coração para me tornar semelhante a Ele, não semelhante ao meu próximo. É quando eu abro o meu coração e a minha mente para poder parecer com aquele que me criou e não parecer com aquele que eu admiro. E quando eu olho para isso, eu vejo que você e eu não fomos criados para viver isolados, mas fomos criados para viver no pertencimento, na comunhão. E se tem uma coisa nesses últimos tempos que tem sido algo muito sério, é que cada vez mais nós queremos viver isolados. Cada vez mais nós queremos viver no nosso mundo. Cada vez mais nós queremos viver na nossa redoma. Cada vez mais nós queremos viver no nosso casulo. Cada vez mais nós queremos viver no nosso ambiente, porque ali eu me sinto seguro. Mas você foi chamado para pertencer. Você foi chamado para viver em comunhão. Você foi chamado, querido, para se relacionar. Como que nós fazemos discípulos nos relacionando?
como nós fazemos discípulos, olhando um para o outro e vivendo a inteireza do Evangelho de Cristo Jesus. Como que eu vou viver a comunhão se eu prefiro viver no meu mundo do que viver na coletividade? Como que eu vou viver a comunhão, ao pertencimento, se para poder encontrar com meu irmão eu preciso marcar hora, agenda, dia, mês, ano, porque senão eu não posso vê-lo? Nós precisamos mudar o nosso conceito de pertencimento. Precisamos mudar o nosso conceito de ser cristão, de pertencer a Cristo, querido. Por que, pastor, que a gente precisa? Porque o apóstolo ainda vai nos ensinar que tudo é para Ele. Tudo é para Ele. A minha vida, a sua vida é para Ele. O que eu tenho, o que você tem é para Ele. Aquilo que Ele já fez por nós, aquilo que Ele está fazendo em nós, é para a glória dEle. E por isso eu preciso expressar a minha gratidão em adoração, em rendição, em estar naquele ambiente onde Ele me chamou para poder viver. Tudo é para Ele. Você foi feito com um propósito, com uma missão específica. A palavra de Deus vai dizer, para Ele são todas as coisas. Talvez aqui está a finalidade da nossa vida. Se todas as coisas são para Ele, a vida não é um círculo que termina em mim mesmo ou em você mesmo. A vida não é simplesmente uma redoma onde eu mesmo domino tudo aquilo ali. É mais do que isso, ela é uma flecha apontada para a glória de Deus. A minha vida e a sua vida precisa ser como uma flecha apontada para que a glória de Deus se manifeste em nós. Você tem buscado as respostas para a sua vida em você mesmo? Você tem buscado as respostas para a sua vida no seu autoconhecimento? Você tem buscado as respostas para a sua vida, talvez apenas dentro de você mesmo? Não, querido, você não vai encontrar aí. Você não vai encontrar as respostas aí. É mais do que isso. Isaías 43:7 vai dizer que Deus nos criou para a sua glória. O motivo da sua existência precisa ser o refletir a glória de Deus. O motivo da sua existência precisa, sim, querido, refletir a glória do Deus pelo qual você foi criado. A palavra de Deus ainda vai nos mostrar um outro propósito que você e eu precisamos entender. Você e eu fomos moldados para servir a Deus. Ou seja, como que eu mostro que eu estou conectado a Deus, servindo. Servindo a Deus. E como eu sirvo a Deus? Eu consigo servir a Deus servindo o meu semelhante. Eu consigo mostrar que eu sirvo a Deus quando eu sirvo um dos pequeninos que Ele escolheu como filho. Como que eu sirvo a Deus? Me dedicando àquilo que Ele me instruiu a fazer. Naquele dia alguns vão perguntar, mas Senhor, como que eu te dei comida? Como que eu te vesti? Como que eu te visitei na prisão? E Ele vai falar assim, ó, aquele que fez por um desses pequeninos, ou seja, daquele que você menos valoriza, daqueles que menos enchem teus olhos,
daqueles que menos pode te favorecer em alguma coisa. Aqueles que você cuidou, você está fazendo a mim mesmo. Ou seja, querido, eu preciso compreender que eu estou sendo moldado através da palavra para servir ao reino de Deus. E um outro que ainda eu fui feito para uma missão neste mundo. Quando Cristo ressuscita e ele comissiona os seus, ele vai dizer: ide por todo mundo. Pregue o evangelho a toda a criatura. Ou seja, querido, eu fui incumbido de uma missão. E a missão é levar o nome de Jesus. Ah, pastor, mas eu não sei falar, eu não sei pregar. Ei, querido, todos nós sabemos falar alguma coisa a respeito de Jesus. Todos nós podemos expressar Deus na nossa vida através de quem nós somos, de como nós vivemos. Todos nós podemos expressar Jesus com um gesto de bondade. Todos nós podemos expressar Jesus com uma mão estendida, com um sorriso no rosto, com um abraço àquele que está sofrendo. Todos nós podemos expressar Jesus. Meu irmão, você precisa compreender isso de uma forma muito séria. Se a vida é para Ele, então nada do que se faz é sem sentido. Ou seja, nada do que eu faço, ela pode ou tem que ser aleatório. Não, tudo que eu faço precisa ter um objetivo. Precisa ter um propósito. Precisa ter uma direção. Tudo que nós fazemos, querido, seja no trabalho, na família, nos talentos que Deus tem nos dado, seja tudo que nós fazemos, precisa ser um instrumento para glorificar o nome de Deus. Talvez Deus te deu, querido, uma habilidade fora do normal para a sua vida profissional. Que essa habilidade seja para glorificar o nome de Deus. Talvez Deus te dê um talento extraordinário para você ser o membro da família que alegra o coração dos demais. Usa isso para a glória de Deus. Talvez, querido, Deus te deu talentos e dons. Você precisa usar esses talentos e esses dons para edificar a igreja de Deus. E quando eu olho para isso, eu preciso fazer uma conexão com Efésios capítulo 2, versículo 10. Olha que texto lindo que Paulo escreve aqui aos Efésios, querido. Ele vai dizer o seguinte: porque somos feitura sua, criados em Cristo Jesus para as boas obras, as quais Deus preparou de antemão para que andássemos nela. Olha que coisa grandiosa que nós estamos aqui lendo, querido. A palavra de Deus diz que nós fomos feitura sua. A palavra original desse texto, ela vai dizer que nós somos como um poema, não somos um produto de linha de montagem. Nós somos exclusividade, obra-prima de Deus. Nós somos exclusivos, querido. Nós somos uma obra, feitura sua. Quando Deus nos criou, Ele olhou para nós e fez-nos único. Como isso é maravilhoso. No meio de bilhões de pessoas que hoje está atualmente nesse mundo, não somos iguais a ninguém. Somos únicos, exclusivos. Nós somos feitura sua, e ele vai dizer, criados em Cristo Jesus. O propósito é recuperado de verdade através de Cristo Jesus.
Ou seja, nós fomos criados de novo em Cristo Jesus. A palavra de Deus vai dizer que nós estávamos mortos, sem direito à vida, condenados à escravidão, condenados ao inferno. Mas aqui ele está dizendo que nós fomos criados, nós tivemos um novo propósito de vida em Cristo Jesus. Oh, aleluia! Em Cristo Jesus, nós fomos criados novamente. Oh, aleluia! O sacrifício de Jesus na cruz do Calvário nos deu o direito de vivermos novamente. E por isso, querido, você e eu precisamos entender, não mais vivo eu, mas agora Cristo, o Eterno, vive em mim para sempre. Oh, aleluia! Oh, aleluia! Glória seja dada ao nome do Senhor. Deus nos preparou de antemão, ou seja, o propósito não é algo que você inventa, é algo que você descobre, porque ele já existe. Aleluia! Olha, querido, que coisa grandiosa. Você não precisa ficar aí correndo para buscar um propósito para a sua vida. Este propósito já existe. Você precisa apenas descobrir este propósito em Deus. Aleluia. Deus preparou de antemão. Ou seja, já está pronto. Está esperando por você, meu irmão. Há um propósito para a sua vida. Talvez você não descobriu até hoje, porque você tem buscado o propósito de Deus em tantas outras coisas, mas não tem buscado o propósito para a sua existência na fonte que é Jesus. Talvez você tenha buscado o sentido para a sua vida num relacionamento, numa pessoa, num status, talvez nos likes que você pode ganhar. Não, querido, você está buscando o propósito da sua existência no lugar errado. O propósito da sua existência tem nome e sobrenome. Jesus Cristo, o Filho de Deus. Aquele que de antemão escreveu a sua história, aquele que de antemão já tinha tudo escrito ao seu respeito. Mas, como diz o louvor, nós crescemos e procuramos os nossos próprios caminhos. Bom seria, quero ser como criança. Você e eu, amado, precisamos entender que tudo que nós precisamos, tudo ao nosso respeito já existe. Nós precisamos descobrir isso em Cristo Jesus. O único lugar que você vai descobrir o verdadeiro sentido da sua vida é quando você se prostrar diante de um Deus, se render diante de um Deus e deixar Ele mudar a sua visão, mudar o seu coração, moldar a sua mente, transformar o seu entendimento. Sabe? Estamos duros demais. Estamos resistentes demais. Estamos presos demais nas nossas buscas. Por isso não vivemos e não descobrimos o que Deus tem para cada um de nós. O nosso coração e a nossa mente, ela está muito cheia de coisas dessa vida e por isso nós não conseguimos abrir o nosso entendimento. A palavra de Deus vai dizer que o inimigo, ele cegou o entendimento dos incrédulos, ou seja, muitas das vezes nós estamos incrédulos a respeito do plano de Deus para a nossa vida.
Não, eu não acredito que Deus é capaz de fazer. Não, eu acho que Deus não vai fazer mais isso em mim. Mas Deus já fez, meu irmão. Deus não vai fazer, não. Deus já fez, abençoado. Olha, querido, abre a sua mente, abre os teus olhos. Deus já fez por você. Para que tanta incredulidade, meu irmão? Ah, mas eu não sei se Jesus vai me ouvir. Ah, eu não sei se o Senhor é capaz de. Ei, querido, você está buscando na fonte errada. Já existe uma história escrita ao teu respeito. A palavra de Deus vai dizer que é dele, por ele e para ele todas as coisas, inclusive a sua vida, a sua existência, o seu hoje, o seu amanhã, o seu futuro. A palavra vai dizer que você é uma obra-prima, ou seja, tudo já existe preparado para você, para a sua exclusividade em Deus. Por isso, nesta noite, você e eu precisamos compreender algo muito sério, querido. Nós precisamos voltar à compreensão da palavra. E nessa noite eu quero finalizar essa reflexão, convidando você a retornar à palavra. A deixar que a palavra entre não apenas no seu intelecto, não apenas na sua mente, mas que ela entre em você e transforme a sua mente, o seu coração nessa noite. Não basta apenas conhecimento, querido, precisa de rendição. Eu não preciso apenas conhecer a palavra, eu preciso me render a esta palavra. Eu não preciso apenas conhecer a respeito de Deus, eu preciso me relacionar com esse Deus que a Bíblia prega, que a Bíblia fala, que a Bíblia ilustra para o meu dia a dia. Talvez hoje você tenha vivido, meu amado, apenas de ouvir falar. Talvez você está como aquele filho pródigo dentro da casa do pai. Aquele filho que tinha tudo ao seu dispor e vira para o seu pai num momento de alegria e fala: ah, mas o Senhor nunca me deu nada. O Senhor nunca me deu nenhum cabrito para eu poder me alegrar com os meus amigos. E o pai vai dizer para ele assim: mas tudo que eu tenho é seu. Por que você não pegou e se alegrou com seus amigos? Ou seja, aquele jovem tinha tudo à sua disposição, mas vivia com a mentalidade de escravo dentro da casa do pai. Eu quero que você tenha uma liberdade nessa noite, meu amado. Eu quero que você tenha uma compreensão. Você não é escravo, você é filho. Oh, aleluia! Lembra disso, meu querido, você está na casa do Pai, você não é escravo, você não precisa mendigar, não, você é filho! E você pode usufruir da condição de filho, você pode viver na condição de filho, você pode se alegrar na condição de filho de Deus. Aleluia! Aleluia! Não deixe a sua mente ficar escravizada pelas coisas e buscas desta vida. Não, querido, não deixe a sua mente ficar presa a um sistema, porque você não precisa de um sistema. Você precisa de Deus, você precisa de Jesus, você precisa da palavra que liberta as nossas vidas para sempre. Precisamos da palavra que liberta as nossas vidas para sempre. E eu quero nessa noite orar com você.
Eu quero nessa noite, querido, que você entenda, sua vida está girando em torno de você mesmo ou a sua vida está girando em torno de Deus. Quando você acorda pela manhã, meu amado, o que você pergunta para Deus é o que você quer ou o que Deus quer para a sua vida nesse dia. Você hoje, querido, tem vivido como obra-prima de Deus, com propósito, ou você tem vivido de forma aleatória, como se a vida fosse um acidente? Eu quero nessa noite que você entenda que Cristo te chamou para você viver como filho. Existe um propósito para a sua vida. Existe algo muito maior do que você já tem visto e vivido até hoje. E que precisa ser descortinado dos seus olhos. As escamas precisam cair, sabe, querido? Os seus olhos precisam ser abertos. A sua mente precisa alcançar aquilo que Deus quer fazer em você e através de você. Por isso, meu irmão, diante dessa palavra e desta compreensão de que eu pertenço a Ele, porque é por Ele e para Ele são todas as coisas. Ou seja, é dele, a origem é Ele. Ele é o começo da minha história, Ele é o começo da minha existência. Por Ele que sustenta a minha existência, Ele que sustenta a minha caminhada, Ele que sustenta o meu hoje, e é para Ele. Ou seja, Senhor, a minha finalidade é um dia encontrar com o Senhor para sempre. Que você nessa noite, meu irmão, possa pegar essa palavra, botar dentro do teu coração e começar a viver essa palavra como um filho que você é. Oh, aleluias! Oh, glória a Deus! Que o Espírito Santo nessa noite traga libertação a nossas mentes e corações. Eu quero que você fique de pé, querido, aí no seu lugar, e nós vamos orar nessa noite. Oh, Deus! Oh, Deus, eu sei que não é sobre mim, Senhor. Nunca foi sobre mim, Senhor. Sempre foi sobre o Senhor. Oh, Espírito Santo de Deus, traga nessa noite um novo amanhecer nas nossas vidas, Senhor. Talvez até hoje, Senhor, nós temos chorado, nós temos vivido, ó Deus, uma vida confusa, sem saber quem nós somos, buscando sentido para a nossa vida em coisas, em pessoas, em situações. Mas nessa noite, Espírito Santo, que o Senhor traga a consciência em nosso coração e mente. Não é sobre nós, é sobre o Senhor. É sobre o teu mover, o teu existir, é sobre a tua presença, é sobre o teu poder, é sobre a tua glória, é sobre o teu manifestar no meio da tua igreja. Oh, aleluias! Oh, aleluias! É pelo Senhor, ó Deus.
É pelo Senhor nesta noite. Oh, aleluias! Oh, aleluias! Oh, aleluias! Canta nessa noite, declara nessa noite que é por Ele, é para Ele. Oh, Espírito Santo! Oh, Espírito Santo! A Ele a glória, a Ele a glória. Oh, para Ele a glória, dê glória a Ele nessa noite. Para Ele a glória. Oh, Senhor, a Ti toda honra, toda glória, todo louvor, toda adoração. Ao Senhor a nossa rendição nessa noite. Oh, aleluia! Para sempre, amém. Oh, Jesus. E o conhecer de Deus. Oh, aleluia! Quão insondáveis! Ah, Jesus, é os teus juízos, são os teus caminhos. Oh, aleluia! Quão profundas o saber e o conhecer desse Deus. Oh, aleluias! Quão insondável